Graça e paz para quem eu não ouvi logo cedo. Vamos aos avisos, né, de hoje. A diretoria da Mocidade informa que após o culto de hoje à noite vai haver a plenária da UMP e pede para que todos compareçam usando máscaras, tá? No domingo passado não tivemos o nosso culto pela manhã da escola dominical. Então eu vou dar os avisos dos aniversariantes, né? Da semana... Os avisos não, né? Parabenizar os aniversariantes da semana que passou e a anterior. Deixa eu ver aqui. No dia 11 tivemos o presbítero José Oliveira. Dia 14, Maria Elisete. Dia 16, Lúcia Freitas. Dia 19, Marcos Alcoforado. Dia 20, Daniele Costa. Que Deus possa estar abençoando a vida de cada um deles e seus familiares. Faremos uma oração. Em seguida, eu convido o pastor Adalto para que venha à frente. Farei a oração. Santo Deus eterno Pai, quero te agradecer, Senhor, pela aula de hoje, né, que o Senhor trouxe a palavra pelo presbítero Frank, que tu possas estar abençoando a vida de cada um de nós, e a vida dele e sua família. Quero também te agradecer, Senhor, pelos aniversariantes, para que tu possas estar abençoando suas vidas e a vida de seus familiares, Senhor. Continua conosco, Senhor, no dia de hoje, para que possamos à noite vir e agradecer e louvar o teu santo nome. Tudo isso eu te peço em nome do teu Filho amado Jesus Cristo. Amém. Graça e paz, irmãos. Uma palavra logo para os irmãos desta manhã. Só estou aqui mesmo por obrigação de ofício. Não quero ninguém perto de mim. Quanto mais longe, melhor. Desde sexta-feira que eu estou aí com a virose. Acho que é virose. Penso que é virose. Estou sendo medicado, mas não pude ir ao médico ainda. E nosso irmão João Roberto vai receber o resultado que ele fez do teste para a Covid amanhã. Era para receber sexta-feira, mas ficou para amanhã, está de quarentena. Como aconteceu essa questão dessa virose, no meu caso, a partir de sexta-feira, pela manhã, comecei a sentir esses sintomas, e eu sempre, parece que já faz parte da minha vida, todo ano ter que ter uma gripezinha, mesmo que eu me vacine como me vacinei, mesmo que aconteça isso, mas todo ano eu já estava me admirando, já vai terminar o ano e eu não vou ter... A gripe não me visita. Aconteceu que meu filho aí chegou ameaçado também com a virose, ficou bom logo, graças a Deus. E lá em casa, com pouco, estava eu, Dona Mirtô também, graças a Deus já melhorou. E agora eu e meu neto, né? Estamos, então, lá em casa, os 4.
eu sempre tenho sentido isso e sempre tem sido virose. Eu espero que seja essa virose que passe logo. Mas aí eu tenho que vir, tomei todas as precauções. Eu já pedi, inclusive, ao pessoal aí que, quando eu terminar de pregar, quem for reger o hino, reja em outro microfone, não nesse aqui. E quando terminar o trabalho aqui, tire esse microfone aqui, higienize, bote para usar à noite. Já falei com o Frank, que à noite ele está no púlpito comigo. Ele não vai ao púlpito comigo hoje à noite. Eu vou dirigir o culto sozinho, digo, com os irmãos, viu, mas dirigir. Não quero ninguém perto de mim. E depois tem que higienizar e tomar todas as providências necessárias. Mas como eu já tinha preparado a reflexão desta manhã, e por todas as circunstâncias, então eu resolvi vir. Eu sei que minha esposa disse logo: você vai ser censurado por ir. Eu digo: não há problema, já estou imunizado de censura. Se a gente for, pode ser censurado, se não for, será censurado. E se eu tivesse medo de censura, eu não era pastor. Hoje já tinha desistido da vida. Então, graças a Deus, não tenho medo de censura de ninguém. Espero que os irmãos me entendam e de bom coração. Estou tentando fazer o melhor para a igreja. Melhor para a igreja. Dadas essas explicações, irmãos, vamos abrir a palavra de Deus em 1 Coríntios 4, 7. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 4, versículo 7. Pois quem é que te faz sobressair? E que tens tu que não tenhas recebido? E se o recebeste, por que te vanglorias como se o não tiveras recebido? Por que esta leitura, irmãos? Porque esta leitura faz parte da leitura diária. Foi a leitura de segunda-feira passada, logo iniciando a semana, depois do domingo, a leitura da segunda-feira, da nossa lição. Aliás, a nossa lição está muito bem contextualizada, né? Essa lição que nós acabamos de receber, aí através do presbítero Frank. Porque esta semana foi a semana de quê? Quem sabe? Da consciência negra. Da consciência negra. Dia 20, sexta-feira, foi o dia da consciência negra. Isso é inclusive decreto tal. É o dia da morte de Zumbi dos Palmares. Então, por que ela está muito contextualizada? Porque igreja e diversidade. Igreja e diversidade. E nós queremos trabalhar um pouco em cima justamente desse tema, igreja e diversidade. Na Divina Comédia de Dante Alighieri, eu não sei se alguém já teve a oportunidade de ler, não é fácil ler. O purgatório é dividido em 7 degraus, isso os irmãos já sabem, porque eu escrevi um artigo bem recente sobre a inveja, e citei justamente esse parte da Divina Comédia. Em cada um dos degraus se assenta um dos 7 pecados capitais. No primeiro degrau, de baixo para cima, está o orgulho. Então, se ele está de baixo para cima e é o primeiro, então ele está mais próximo do inferno. Não há que o inferno é embaixo? Então, esse é o papel da Divina Comédia. Orgulho é arrogância, soberba,
admiração por si próprio. E aqui nós vamos tentar entender esse texto à luz da nossa lição, porque eu tenho escutado toda vez que eu vou fazer essa reflexão após a lição, ou seja, na escola dominical, nesse horário, eu procuro me apropriar justamente de um dos textos que são escolhidos para a nossa meditação em casa, no culto doméstico. O que é que nós temos para nos orgulhar? Por que nós nos degladiamos tanto uns com os outros? Uns se orgulham da riqueza, outros da inteligência, outros da beleza física. Mesmo nós, sendo novas criaturas como somos, dificilmente conseguimos nos livrar deste pecado que tenazmente nos assedia. Quase sempre nos esquecemos de que as pessoas são diferentes. Ninguém aqui é igual. Ninguém. As pessoas dizem que só existe um lugar no mundo onde todo mundo pensa igual. É no cemitério, porque ninguém pensa nada. Mas onde tiver duas pessoas, são dois pensamentos diferentes. Nós somos diferentes pela raça, pela cor, status social, aparência, cultura. Eu tenho um amigo, e quando eu digo amigo, porque eu sou amigo dele, e sei que ele é meu amigo também, e ele já pregou aqui, ele já disse isso aqui, inclusive, para todo mundo. Nós nos conhecemos há muito tempo, fomos colegas de seminário, colegas de presbitério muitos anos, viajamos muitas vezes para concílios, já divergimos em algumas coisas, em concílios, mas nunca saímos ressentidos um com o outro, nunca, nem com a cara amarrada, em absoluto. Mas ele um dia disse para mim: olha, Adalto, se eu fosse rico e você fosse pobre, quando nós saíssemos juntos, o pessoal ia achar que o rico era você e o pobre sou eu. Aí dizia: porque olha para mim, e olha para você, você tem cara de rico, você tem a aparência de rico, eu digo, pelo menos a aparência. Mas um dia nós fomos passar uns dias na casa de um amigo nosso também, amigo comum, na fazenda dele, e esse homem criava gado em confinamento. Não sei se alguém sabe o que é criar gado em confinamento, mas se eu for explicar cada palavra, né? E um dia, no curral, no confinamento, 2 novilhos brigando um contra o outro deu uma chifrada perto do coração do novilho, e o novilho morreu. Novilho gordo, bonito. Ele não teve dúvida, mandou chamar um magarefe. O que é magarefe? Quem sabe o que é magarefe? Está vendo? Magarefe é um açougueiro. Magarefe é o homem que sabe cortar o animal. Magarefe é o homem que sabe desossar uma galinha, por exemplo, é um magarefe. Então, você vai dizer, por que não usou a palavra açougueiro? Porque aí todo mundo sabia, né? Ele mandou chamar um magarefe e mandou tratar o animal e disse: aqui só se vende o couro. Toda a carne, tudo é para o pessoal da fazenda. E vamos fazer um churrasco. Aí, logicamente, chamou o churrasqueiro. Eu já vi muita carne em churrasco, mas não como nesse dia, porque o povo era pouco e a carne era muita. O que é que tem a ver a conexão com o meu amigo? Vou chegar lá. E na hora do churrasco fomos comer. Aí meu amigo chegou, pegou, esse meu amigo botou um pouquinho de feijão, uma farofinha, com
comeu um pedacinho de carne e disse: para mim está bom. Quando eu olhei a bancada da carne, eu olhei para ele e disse: não, olha Zé, tu não és pobre não, tu tem um espírito de pobre. O seu problema não é que você seja pobre, é o espírito. Porque nem nessa hora tu não estás pagando nada. Carne a valer. Tu come um pedacinho de carne. Nós somos diferentes. Agora somos amigos. Eu gosto dele de graça. Eu sei que ele gosta de mim também. Mas somos diferentes. Ele é o pastor que, se eu não fosse pastor, eu tivesse frequentar a igreja, eu gostaria de frequentar a igreja dele, não pela igreja, mas por ele. Ele não é um grande pregador, mas tem uma mensagem segura, é estudioso, capaz. Eu invejo porque eu não sei falar nem português direito, ele fala português, fala inglês fluentemente. Lê muito, é professor, entende teologia, formou-se em odontologia e deixou só para cuidar do ministério. É aquele homem de Deus, aquele homem que todo mundo gosta. Mas o apelido dele é Zezinho. Aí eu digo: olha, você estuda, é professor, é pastor, você sabe inglês, canta bem, mas não passa de Zezinho. Não passa de Zezinho. E a gente ri com essas coisas. Nós somos diferentes. Mas a igreja de Deus, essa igreja que precisa cuidar das pessoas que são diferentes, porque Deus nos fez assim. Eu sei, meus irmãos, que nós precisamos ainda rever muitos de nossos conceitos. A nossa igreja presbiteriana, inclusive, precisa rever muitos dos conceitos. Nós somos uma igreja elitizada. Não adianta, somos. Em muitas igrejas por aí, chegar uma pessoa de cor, uma pessoa bem morena, as pessoas ficam olhando logo, ó, aí chama logo o diácono e diz: ó, tem cuidado ali, viu? Se for uma pessoa bonitona, ó, vem cá, chama para dar um lugar. Mas se for uma pessoa simples, de cor, chama o diácono: ó, fica de olho. Fica de olho. O que é que esta igreja tem feito? Justamente por essa diversidade de pessoas. Quantos índios nós temos em nossas igrejas? Especialmente as citadinas. Quantos? Não temos. Quantas pessoas de cor? Quantas pessoas que se convertem, mulheres que se convertem e vêm, o pessoal chama vida fácil, que de fácil não tem nada, vida difícil, mas se convertem, e todo mundo fica com cuidado. E se ela for ainda relativamente nova, e a mãe tiver um filho, rapaz, bonito, e o rapaz se aproximar, a mãe diz: ó, meu filho, tenha cuidado, viu? Mãe, ela é crente. Sei lá, meu filho, mas pode ter recaída, viu? Nós temos nossos preconceitos. Em síntese, nós somos orgulhosos. E precisamos saber vencer os nossos orgulhos. E nós não temos feito congressos, estudos, para levantar esses problemas sérios da igreja. Em meio à diversidade de língua, de raça, de cor, de religião. Nós não estamos preparados para isso, irmãos.
Na realidade, muitas vezes, o amor que nós pregamos, nós já comemos com feijão e farinha há muito tempo. Só tem no vocábulo. Mas na atitude, por isso quando a Bíblia diz amar de fato e de verdade. Amar de fato e de verdade. A gente ama só na teoria. Na lição de hoje aprendemos muitas lições preciosas para as nossas vidas. Paulo lembra aos irmãos que confessamos o mesmo Senhor. Quem? Nós quem? Nós quem? A igreja, aqui. Mas se chegar pessoas de fora, será que nós confessamos o mesmo Senhor? Nós estamos nos degradando, por exemplo, em questões litúrgicas. Há muitos anos que nossa igreja presbiteriana mudou sua liturgia e ninguém diz nada. Você chega em igrejas presbiterianas que parece que você está em outra denominação. Está tudo diferente do que nós temos em nossa liturgia. Está lá, nossa liturgia. Faz tudo diferente. Até às vezes em questões teológicas. Nós vamos deixando passar. E nem sequer nos incomodamos de estudar isso aí. Mas não dependemos também do mesmo Deus, confessamos o mesmo Senhor, e dependemos do mesmo Deus. Quem? Todos nós, toda a humanidade. Ou não? Deus não rege o mundo? Não é isso que nós aprendemos? Deus rege o mundo. E reger o mundo significa reger a igreja presbiteriana de Olinda, a igreja presbiteriana do Brasil, uma igreja batista, congregacional, ou outras. Ou reger o mundo é reger tudo. Toda a sociedade, seja política, seja religiosa. Nós estamos nos debatendo, irmãos, às vezes entre ética e moral, e não estamos ainda entendendo a questão espiritual, que é profunda. Ministramos no mesmo corpo, que é a igreja do Senhor, recebemos o mesmo batismo, em que eles, os coríntios, eram diferentes, em que nós somos diferentes, em que? Isso faz me lembrar um episódio de um senhor que eu conheci lá em São Paulo. Ele era presbítero de uma igreja em Osasco, advogado, tinha um escritório, ele, a esposa e o filho. Chegou um pastor de uma certa denominação e disse: eu vim falar com o senhor, para o senhor, que nós compramos um terreno muito grande, para o senhor desvendar tudo, preparar a escritura. Quanto o senhor cobra? Ele cobrou, então está em sua mão. Quanto tempo? Ele marcou o tempo. No dia marcado, aquele pastor chegou e disse: a paz do Senhor, meu irmão. A paz do Senhor. Aquele nosso negócio está pronto, está aqui. Então, meu irmão, eu vou levar, e aí depois o tesoureiro passa aqui e acerta com o senhor, viu? Ele disse: não, pastor, não. O tesoureiro vem, a gente acerta, então ele leva. Aí o pastor disse: o senhor está desconfiando de mim? Disse: eu? Eu, um presbítero desconfiado de um pastor? Jamais. Nem pense nisso, mas pense comigo. O senhor vive dizendo por aí que a qualquer momento Deus vem, e eu acredito nisso também, e que vocês vão, e eu, minha esposa e meus filhos, nós que somos presbiterianos, vamos ficar, porque nós somos católicos mansos, e só vocês vão. Agora pense, pastor, eu tive um trabalho tão grande para fazer isso, o escritório, tudo, com cartório, com despachante, tudo. Aí assim que o senhor sair daqui, Deus vem e arrebata o senhor.
E eu nem com dinheiro fico para fazer a feira. Primeiro, o senhor não vai bem. O senhor vai dizer, eu fiquei devendo a meu irmão. Não está errado? Ah, não, pastor, mas vamos o seguinte, vamos resolver o que nós temos que resolver aqui. E se acontecer isso, o senhor for e eu ficar, pelo menos eu fico com dinheiro para fazer a feira e cuidar dos meus negócios aqui. Lógico que a palavra não agradou bem aquele pastor. É assim que nós temos tratado com diferença. Porque eu penso doutrinariamente diferente, então eu vou para o céu e você não vai. Ou porque lá no céu vai ter um lugarzinho só para aqueles que são daquela denominação. Talvez um portão muito grande, então aqui ficam determinadas denominações e ali daquele outro grupo que não comunga com a gente. Precisamos repensar isso seriamente, o que é a igreja de Deus. Se somos diferentes, por fazer algo que os outros, e aí Paulo vai entrar nisso, por fazer mais do que os outros, do que alguns outros fazem, é porque Deus nos deu os dons para fazermos. Não fomos de nós mesmos. Não existe nenhuma virtude minha em pregar, se Deus me deu o dom para pregar. Eu tenho o dever de pregar. Não existe nenhuma virtude em eu ensinar, porque foi esse dom que Deus me deu para ensinar. Deus me deu os dons e me deu a oportunidade para fazer. E eu também não fui desobediente ao seu mandado. E preste bem atenção, e nem tão pouco eu tenho de me ufanar, de me orgulhar, porque eu faço essas coisas, ou porque alguns dizem, pastor Adalto, Romildo, Frank, Ezra, A, B, C, são pessoas de sorte. Guarde isso. Você sabe o que é sorte? Sorte, na língua das pessoas, é sinônimo imperfeito dos preguiçosos. Ou seja, é um sinônimo imperfeito que os preguiçosos dão para o sucesso daqueles que trabalham. Pode decorar isso. Você trabalhou, malhou, estudou, se preparou, está fazendo a coisa certa, está sendo obediente a Deus. Aí veio outros, eis uma pessoa de sorte. Vai ver o meu passado, para saber o que foi sorte. Vai ver. Já diz o tremendão. Vai ver o duro que dei para ter fonfon, trabalhei. Mas o preguiçoso coloca isso como sorte. É uma pessoa de sorte. Me conheceu agora, não conheceu meu passado, minha história. É uma insensatez alguém se orgulhar do que tem ou do que é. É insensatez. E existem tantos insensatos que eu era menino, lá no interior, e nas terras de meu pai havia 2 moradores, na terra de meu avô havia uns 4 ou 5, e um dia um dos moradores lá em casa, dizendo para meu pai, que chamava-se Neemias, mas que todo mundo conhecia como Nené. Nené é a corrutela de neném, né? Ele era pequeno, chamava Neném, foi crescendo, deixou de ser Nenê, certo? Passou a ser Nené. Achou, seu Nené, eu me orgulho de ser pobre. E eu ouvi aquilo ali, mais tarde do almoço, eu disse, pai, seu fulano disse que se orgulhava de ser pobre, não foi? Aí meu pai olhou assim e disse, foi, por quê? Me desculpe a expressão, se fosse hoje eu usava outra, eu disse, que orgulho mais besta. Se fosse hoje, eu disse, que orgulho idiota, né? Mas o menino, que orgulho mais besta. Como é que alguém se orgulha de ser pobre? Aí meu pai disse, calma, meu filho, porque é a única coisa que ele tem para se orgulhar. Piorou a situação, não foi? E eu fiquei só aguardando. É a única coisa que tem para se orgulhar. O orgulho não é apenas de rico, não.
Tem pobre orgulhoso. Tem gente orgulhosa. Tem gente que você quer doar uma coisa boa, a pessoa não usa uma camisa nova, não usa. Orgulho, besta, tolo. Eu já usei tanta camisa e tanto sapato que os outros iam jogar fora. Já usei, estou aqui. Estou aqui. Porque se orgulhar de ter sido batizado pelo apóstolo Paulo, ou por Apolo, ou por Pedro. Paulo está falando disso. Nós exercemos nosso apostolado, o nosso trabalho, porque Deus nos deu esse dom. Mas eu não me orgulho de ter batizado, batizei a casa de Stefano, mais um ou outro. Não me lembro, porque Deus não me mandou para batizar. E as pessoas se orgulhando que o pastor que me batizou foi fulano. Nós somos apenas, irmãos, instrumentos nas mãos de Deus. Um instrumento é importante. Esse órgão tem muitos anos, mas de todos que estão aqui, se você vir por aqui, lá na secretaria, e ouvir o órgão, você sabe se é Marlene que está tocando ou não. É diferente. Não é que os outros não tocam, tocam direitinho, mas ela não. Até é bom dizer aqui que ela não está, né? Mas à noite ela vem, se Deus quiser. Então veja bem, o instrumento é importante, mas muito mais importante é o instrumentista. Nós somos esses instrumentos nas mãos de Deus. Não temos que nos orgulhar, porque eu tenho o dom A, dom B e tal. Paulo fala isso no capítulo 12 aos Coríntios. O que é que você tem que você não recebeu? E de quem você recebeu? Nesse estudo da igreja, na diversidade, precisamos pensar em tudo isso, meus irmãos. Cada um de nós tem um dom que Deus deu, é dado por Deus, para o trabalho na sua igreja. Ninguém pode chegar aqui e cometer o pecado do orgulho. Eu já disse, pregando um sermão aqui, daqui a pouco eu concluo, que eu me propus a falar só 5 minutos. Mas eu já disse aqui, quando eu falei sobre a questão da morte, não aconselho ninguém, nem por curiosidade vai fazer isso, viu? Abrir o doutor Google e estudar tanatologia, ou seja, a causa da morte, especialmente os sintomas da morte. Não aconselho ninguém fazer isso. Muitos não têm estrutura suficiente, nem fé suficiente para estudar a destruição do corpo após a morte e depois continuar firme na fé. Mas é ali, preste bem atenção, é ali, no estudo da universidade, quando eu paguei direito, e paguei medicina legal, estudei tanatologia, e depois fui ler melhor o livro de criminologia, e depois, recentemente, fui ver outras coisas no Google, que você encara a realidade de quem você é, e você vai ver que você não é melhor do que ninguém. Ninguém, nem criança, nem as moças bem bonitinhas, ou os rapazes feios. Ninguém, nem os mais velhos, nem os mais moços. Ninguém é melhor do que ninguém. Todos são iguais. O corpo passa pela mesma destruição. Se você tivesse um pouquinho desse conhecimento, só um pouquinho, você ia viver dando graças a Deus.
pela oportunidade que Deus te dá de você estar vivo, fazer parte de uma igreja, ser escolhido por Deus, mas jamais se orgulhar disso. Precisamos, irmãos, nos esvaziar de nós mesmos. Porque somos irmãos no Senhor. Somos igreja de Deus, do Deus vivo. De que essa igreja é dele, coluna e baluarte da verdade. Precisamos entender que a igreja é mais do que um ajuntamento. Precisamos dar as mãos uns aos outros, não de maneira formal, como a gente faz, como é bom, irmão, estar junto aqui, pegar a mão do outro. Não. Mas amar de fato e de verdade. De pensar que as pessoas são diferentes, mas precisam ser amadas diferentes como elas são. Se você quer ser aceito, aceite o outro. Se você quer ser amado, ame o outro. Se você quer ser ajudado, ajude o outro. Ajude o outro. Mas não pense primeiro em ser amado, em ser ajudado, em ser compreendido. Não pense assim, não. Pense primeiro em amar, em ajudar, em compreender. Não queira que os outros façam para você somente, não. E não faça nada esperando que o outro faça para você. Nunca. Isso também seria egoísmo. Seria também vaidade. Seria outros pecados. Faça porque Deus manda amar. Porque Deus manda servir. Servir uns aos outros, amar uns aos outros, ajudar uns aos outros. Sem essa diferença de cor, de raça, de cultura, de inteligência, de posição social. Mesmo porque ninguém é mais inteligente do que ninguém. Existem pessoas mais esforçadas do que outras. Um bom matemático pode ser péssimo em história ou em geografia. Se fosse assim, só existiam bons matemáticos. Não havia excelentes historiadores e excelentes advogados e pessoas na área jurídica. Eu estava no congresso quando o palestrante usou um exemplo. O professor passou um mês falando sobre o Pantanal Mato-Grossense. E falou de rios, e de florestas, e de igarapés, e falou da fauna, e falou da flora, e falou de tanta coisa do Pantanal Mato-Grossense. E levava os mapas para a aula e mostrava como determinadas aves se protegiam lá em árvores. E no final do mês, nós vamos dar uma prova só sobre o Pantanal Mato-Grossense. Distribuiu o papel, as folhas de papel, na época, papel pautado, né? Caneta. Como sempre temos tanto tempo, escreva. Aí os alunos começaram a escrever, e uma aluna bem bonitinha, rosadinha, simpática, escrevia sem parar. Enquanto ela escrevia, tinha um gordinho, meio gordinho, daquele sardento, ficava batendo com o lápis na carteira. Os outros escrevendo e ele estava na dele. Enquanto aquela orgulhava o professor, o outro irritava o professor. Aí daqui a pouco o professor disse:
Olhe, apresse um pouquinho que nós temos 15 minutos. Depois vou avisar quando tiver 5. Aí foi quando a menina disse: professor, o senhor pode me dar uma outra folha? Aquilo encheu de orgulho. O professor orgulhoso deu outra folha, ela continuou escrevendo sem parar. Aí o sambudinho lá olhou e disse: professor, o senhor tem lápis de cor? Tenho. O senhor poderia me arrumar aí umas 3 cores diferentes? Aí o professor disse: posso. Entregou. Aí o gordinho, o gorduchinho lá, pegou, desenhou o mapa rapidamente, separou o Pantanal, e ali colocou o rio, e colocou lagos, e colocou florestas, e colocou árvores, e fez as aves se colocando em algumas árvores, seus ninhos, e botava cores diferentes. Ali tinha arara, tinha isso, e aparecia os animais, com uma coisa linda. Faltando 5 minutos, o professor anunciou novamente, quando deu o horário, disse: terminou. Aí a menininha chegou, encontrou aquelas 2 folhas de papel que estava pronta, escrita, toda escrita. Aí o menino foi e entregou dele uma obra de arte. Sabe o que aconteceu? A menininha tirou 10 e o menino 0. São inteligências diferentes. Você aplica isso, você aprende isso em inteligências emocionais. Ele disse muito mais do que a menina disse. Muito mais. Agora a inteligência dele era diferente, não era para escrever, era para fazer. Cada um de nós tem uma inteligência diferente, uma capacidade diferente, dada por Deus. Não foi adquirida por nós, não, dada por Deus. Um sabe usar as mãos de uma maneira extraordinária. Vão jogar voleibol, ou sequer, depende de as unhas bonitas, fazer propaganda, né? Até das unhas. O outro usa os pés, vai ser jogador de futebol. Cada um tem uma inteligência diferente. Bote um físico nuclear para jogar futebol. Se ele não tiver aquele tipo de inteligência, ele não sabe, ele fica todo desengonçado. Você pega o homem analfabeto, ele pega a bola na área, né, Felipe? Na área, de costa para trás, dá uma bicicleta, faz o gol. Veja aí, inteligência que o outro não tem. Inteligência que o outro não tem. Dada por quem? Por Deus. Isso é recente, não tão recente, mas Paulo já falou isso, sobre os dons, como Deus distribui, para nós usarmos. Um canta, o outro lê, o outro apresenta um estudo, o outro prega, o outro faz alguma coisa na igreja, e assim, cada um fazendo a sua parte, a igreja cresce unida. E Paulo usou o que é a imagem do corpo, função das mãos, a função dos dedos. Vocês sabiam, por exemplo, se você cortar o dedão do pé, amputar os 2 dedões dos pés, a pessoa fica sem andar direito, fica, não se firma, não corre. Está lá na Bíblia. Não corre. Aí as pessoas, o dedão, o equilíbrio. Veja a importância do equilíbrio. Aquilo que você pensa que é tão simples na igreja, faça, que vai ser importante para o corpo da igreja. Mas acima de tudo, amemo-nos uns aos outros. Ao invés de censurarmos A, B, C, vamos amar. Procure saber por que a pessoa teve aquela atitude ou não.
Isso é ser igreja de Deus. E Paulo disse: você não pode se orgulhar disso, porque você recebeu isso. A síntese é essa: você não pode se orgulhar disso, porque você recebeu isso. O que você tem, o que Deus te deu. Se nós sairmos com isso na cabeça, meus irmãos, nós vamos entender tudo que Frank colocou aqui, que Paulo colocou nesse simples versículo da leitura de segunda-feira passada, livrando-se do orgulho, da vaidade, da soberba, de você pensar que é mais do que os outros, que é melhor do que os outros, talvez porque tem um carro melhor, ou porque mora melhor, ou porque ganha um pouco mais de dinheiro. Tolice. Você ganha hoje, pode perder amanhã. Ou chega um ponto na vida: se eu fosse falar mais disso, que eu estou com vontade de falar, mas eu tenho que pregar à noite. Você vai chegar a um ponto que você vai dizer: que importa o dinheiro? Que importa isso? Eu fui cirurgiado de 2 hérnias e um problema de vesícula. O médico abriu e disse: não posso fazer isso a não ser por céu aberto. Aí abriu, da parte da vesícula aqui, até quase lá embaixo, fez 44 pontos. 44. Ficou 4 horas manipulando tudo, porque aquilo era resultado de uma cirurgia que eu tinha me submetido há muitos anos. Geralmente a gente consegue se levantar com 12 horas, eu passei 48 horas sem poder me levantar. Quando me levantar, depois de 48 horas, era a minha esposa segurando de um lado, o médico do outro, e eu querendo desmaiar. Aí depois de algum tempo, vamos tentar andar. Eu estava ali. Não pensava em família, não pensava em filho, não pensava em nada. Nada. Nada para mim tinha sentido. Nada. Não fazia sentido. Pensava até que nem ia sair dali. Cheguei em casa, depois de 5 dias, me colocaram na rede, eu fiquei ali, peguei a Bíblia, fazia alguns dias que não lia, fui ler Eclesiastes. Comecei a ler. Aí Salomão manda a te gozar a vida com a mulher da mocidade. Aí Salomão disse: bebe o teu vinho. Ele que diz, viu? Bebe o teu vinho, come tua comida, porque esse é o prazer que você tem neste mundo. Aí comecei a pensar: Salomão era um sábio mesmo, sabedoria dada por Deus. Se está lá, o médico faz, ou a enfermeira vem dizer: com um pouquinho, não, muito obrigado. A melhor comida que vem da comida causa mau cheiro, não quero, muito obrigado. Ou você come ou morre. Acaba nem está se incomodando com isso. Irmãos, aproveitemos a vida enquanto nós podemos aproveitar, sem fazer o mal, sem prejudicar ninguém, amando uns aos outros. Se você não pode abraçar hoje por causa da pandemia, abrace com os olhos, faça um carinho com as palavras, mostre amor uns para com os outros, seja branco, preto, pardo, índio, seja quem for, mas ame as pessoas, viva agradecendo a Deus
Faça isso enquanto você pode fazer. Porque chega a hora que nem desejo, nem vontade você tem. E aí a metade da vida já se acabou, só falta a outra metade. Deus nos abençoe. Vamos louvar a Deus, cantando o hino de número 209. Preguei, está vendo? E nem apareceu o coriza, ó. Parece que o remédio é pregar. Não, nesse microfone não. Pegue outro aí. Longe de mim. De gratidão pelo levantamento das ofertas. Depois impetrarei a bênção apostólica. Oremos. Senhor Deus e Pai, muito obrigado, Senhor, pelas ofertas aqui, Senhor, trazidas à Tua casa, Pai. Te pedimos orientação, Senhor, à administração da nossa igreja, Senhor, para que possa estar sendo aplicado aqui no Teu trabalho, Senhor, como Tu queres.
Te agradecemos e te pedimos tudo isso. Em nome e por amor de Cristo Jesus. Amém, Senhor. Amém. E que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, nosso eterno e poderoso Pai, a comunhão, o poder e as consolações do Santo e Divino Espírito repousem sobre nós, irmãos amados, sobre todo o povo do Senhor agora e para todos sempre. Irmãos, eu queria